Irmão, chegou a hora de eu e você como igreja começar a ver o sobrenatural de Deus vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, porque o próprio Deus está agindo com a destra da sua justiça. Deus está abrindo os olhos espirituais de toda a humanidade para que eu e você possamos proclamar a liberdade de adorar e bendizer o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver dentro da Bíblia e vamos aprender nesta noite. O tema da mensagem é aprendendo a vencer os desafios. A vida é feita de desafios. Para mim, você está aqui nesta noite, até para nascer é um desafio. Não é fácil nascer, porque lá dentro já é uma briga constante e só prevalece o forte. E hoje não é diferente. Só prevalece os fortes. E Deus me mostrou dentro da Bíblia, através deste homem, que só prevalece quem é forte. Se você está aqui nesta noite, pode se considerar um forte, porque quantos desafios eu e você já conseguiu vencer para estar aqui hoje? Então feche os teus olhos, fale assim: Senhor, fale comigo. Eu estou na mesma condição que você se encontra embaixo. Eu preciso que Deus fale comigo, porque eu tenho as minhas aflições, eu tenho os meus desafios, e muitas das vezes Satanás vem nos afrontar dentro daquilo que estamos passando, e muitas vezes ele nos joga na parede perguntando assim: aonde está o seu Deus que está permitindo você passar por isso? Ei, Deus é Deus e nada foge do seu controle e do seu propósito. Deus, como adoradores, ó Pai, se colocamos hoje neste lugar para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Assim como a sua palavra diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. E nesta noite estamos aqui, ó Pai, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, fale conosco através da sua palavra, traz a maior revelação nesta noite, é a sua palavra. Revele a nós, ó Pai, aquilo que está ainda oculto na Tua palavra, que o nosso ouvido ainda não ouviu e o nosso coração ainda não sentiu. Nos revele nesta noite, através do Espírito Santo. Toque nas nossas vidas, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, com a certeza da nossa vitória. Amém, irmãos? Deus não criou o homem com espírito de covarde. Preste atenção. Deus não te criou e não me criou com espírito de covarde. Abra sua Bíblia comigo
em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos dentro desta passagem. O versículo de número 1, o versículo de número 3 e o versículo de número 7. O tema é aprendendo a vencer desafios. Todos acharam? Preste atenção. E sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, agora o versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tem dado, como eu disse a Moisés. Versículo de número 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Aqui nós começamos a entrar no primeiro desafio da vida de Josué. Antes de Moisés morrer, Moisés era um dos suportes espiritual para Josué. Mas quando o propósito de Deus se cumpriu na vida de Moisés, que durou cerca de 120 anos, Deus retira Moisés. Mas quando Deus chamou Moisés, Deus chamou ele com um propósito, que era libertar o povo e levar o povo a uma terra que ele havia prometido os teus antepassados. E Moisés ensinou a Josué tudo o que ele tinha que fazer. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmão, quando Deus chama o homem ou uma mulher, Ele não chama o homem e a mulher em vão. Tudo chamado na vida de um homem tem propósito. Vamos aprender a vencer os desafios com a vida de Josué. Preste atenção no que Deus quer falar comigo e com você. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus falou com Josué 3 vezes, ele bateu na mesma tecla. Esforça-te e tende bom ânimo. Se você e eu, irmãos, analisar o momento que nós estamos vivenciando, é um momento de alerta para mim e para você. Você tem observado as coisas que têm acontecido? O próprio Deus está despertando a sua igreja. E não foi diferente com a nação de Israel. Quando a nação de Israel se despertou, quando eles começaram a orar, pedindo a Deus o quê? Um libertador. Então Josué aprendeu o segredo, e Deus falou com ele assim, quando Moisés morreu: por que você está sentado? Levanta. Deus falou com ele: levanta, Josué.
Eu te dei o espírito de coragem. Por que Josué temeu? Porque ele sabia que muitas dificuldades viriam diante dele. Então vamos lá. Olha só a missão que Josué tinha. Tinha a missão de conduzir 2 milhões de israelitas até Canaã. Vamos parar para pensar. Será que é fácil você conduzir 2 milhões de pessoas? Se às vezes eu tenho 2 filhos dentro de casa, os 2 já dá trabalho para me conduzir. Agora imagina 2 milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar. Tem que ser o quê? Corajoso. Tem que ter o quê? Ânimo, porque você vai enfrentar diversos temperamentos. E quando a dificuldade surge, você começa a ver quem é servo e quem serve por interesse. Israel não foi diferente, porque Deus conhece o coração. Deus sonda o quê? O coração. E hoje não é diferente. Ele sabe quem vem na igreja de coração e quem vem na igreja por interesse. Israel, uma grande parte, servia a Deus por interesse. Porque quando veio o primeiro obstáculo, ou dificuldade, ou desafio, eles questionaram. Irmãos, na nossa vida hoje, Deus tem falado comigo e com você de diversas formas. E muitos de nós têm questionado. Eu estava meditando, irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Eu estou analisando o que eu vou te falar pelo mundo espiritual. Há 2 anos atrás, quase 3, Deus permite o quê? Essa pandemia, que assolou todo o mundo terrestre, ou globo terrestre. Agora nós estamos passando pelo momento difícil, aonde mexeu com uma nação inteira. Veja, pelo mundo espiritual, não físico, mundo espiritual. Por que isso está acontecendo? Através dessa situação, Deus vai derramar o grande avivamento. Porque tem muito cristão que serve a Deus por interesse. E Deus ainda está dando a oportunidade para mim e você servir de coração. Então Deus permite os desafios vir sobre a nação e Josué conduzir. Porque Deus sabia quem era Josué. E Deus nessa noite sabe quem é, eu e você. Vamos lá. Ser crente não basta. É preciso fazer a diferença. Se você sair aí na rua, todo mundo que você perguntar, ele vai falar que é crente. Ser crente até o diabo é. Ser cristão é você fazer a diferença. Como Josué fez a diferença. Quando o povo começou a tomar atitudes erradas e decisões erradas, ele falou: eu e minha casa vai servir ao Senhor. Quando vem o desafio, primeira coisa da igreja é parar. Primeira coisa da igreja é abandonar. Não é hora, Deus está mandando dizer para mim e para você, não é a hora de parar, não é a hora de abandonar. Deus está dizendo para mim e para você que está chegando o grande dia aonde todos verão a glória de Deus se manifestar. Israel não era diferente. Quando Israel estava sendo escravizado no Egito, muitos faraós chegavam e falavam assim:
Cadê o seu Deus? Cadê o Deus que vocês pregam? Hoje está diferente? Não. As redes sociais estão tentando nos calar, colocando em nós dúvida, questionando aonde se encontra o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, Criador de tudo. O Egito brincou com Deus. E eu ouvi uma coisa essa semana que me chamou a atenção. Muitas coisas estão por vir sobre o mundo, mas aqueles que têm uma aliança com Deus, Deus vai guardar. Preste atenção, aquele que tem aliança com Deus, Deus vai guardar. Como guardou Israel. Deus guardou Israel. Aonde Deus guardou Israel? Quando Deus mandou as 10 pragas. As 10 pragas devastaram o Egito. A praga atingiu o povo de Deus? A praga atingiu o povo de Deus? Não. Eu e você temos que estar debaixo da mão do Todo-Poderoso. Fazer a diferença. Eu e você temos que fazer a diferença. Como fazemos a diferença? A nossa função é dobrar o joelho, orar ao Pai Todo-Poderoso. Só Ele traz a mudança. A resposta. Primeiro, aonde Josué buscou refúgio? Josué buscou ouvir a voz de Deus. Talvez você lê a Bíblia e fale assim, mas Deus não fala mais com o homem como falou no passado. Deus fala, mas nós temos que buscar para aprender a ouvir a sua voz. E nós estamos chegando num momento onde Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. São profecias de Deus. Se você pegar Joel e Atos, os últimos dias, Deus ia derramar o quê? O Espírito Santo. Você é inteligente. Você acha que nós estamos vivendo qual tempo? O tempo do fim. E Deus vai derramar o Espírito dele para que nós possamos conduzir a nossa família. Como Josué conduziu 2 milhões de pessoas. Vamos lá. Deus sempre tem uma direção para nós. Só precisamos parar para ouvir. Você tem parado para ouvir? Será que eu tenho parado para ouvir? Deus nos dá a direção. Por quê? Às vezes enfrentamos tantos desafios, são tantas aflições, que perdemos o foco. Andamos sem direção. E qual foi a direção de Josué? Ele parou para ouvir e buscar a quem? A Deus. E mediante tudo que está acontecendo, nós temos que parar e buscar a Deus para ouvir Deus falar. O dever da igreja é esse. Nós como igreja, era hoje para estar aqui, cheio, dobrando o joelho, clamando a Deus, para Deus dar o quê? Uma direção. Mas sabe o que está acontecendo? Satanás tem amedrontado muito cristão, colocando ele contra a parede, mostrando para ele que ele tem o espírito de covarde, o espírito do medo. O próprio Deus chegou para Josué e falou: levanta, porque eu dei ao homem o espírito de coragem. Levanta, porque o desafio é grande, mas a vitória é maior.
Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo de número 1. Provérbios 16, 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Quem nos dá a resposta? É Deus. Quem coloca a resposta na nossa língua? É Deus. Versículo 3 desse mesmo capítulo. E depois o 9. Confia no Senhor, e as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. É Deus que vai estabelecer eu e você dentro da palavra. Se eu e você buscamos orientação na palavra, Deus vai nos estabelecer para vencer os desafios. Versículo 9 agora. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É isso que Deus falou com Josué, irmão. Eu acredito que quando Josué assumiu esta missão, ele olhou e falou: meu Deus, o que eu fiz? E Deus falou: Josué, planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Deus estava dirigindo mais de 2 milhões de pessoas para Canaã, a terra que Deus havia prometido. Josué não ficou preso ao passado, ele olhou para frente. Sabe o grande erro que cometemos? Muitos de nós estamos presos ainda no passado. Muitos de nós estamos presos naquilo que aconteceu conosco ontem. Deus está mandando dizer para mim e para você: olhe para frente, olhe para frente, porque quem dirige os seus passos é Deus, é Deus. Josué capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez muitas pessoas podem me interpretar mal, mas Deus ainda tem o melhor para mim e para você, como igreja de Cristo, nesta nação. Você prestou atenção? Deus tem o melhor para mim e para você na nossa nação brasileira, porque eu e você fomos elegidos, escolhidos pelo próprio Deus. É Ele que cuida de nós e vai nos dar vitória, como deu a Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, te darei por herança. Nós ainda vamos comer o melhor dessa terra. E o melhor de Deus ainda está por vir. A ordem de Deus era que ele olhasse para frente. A ordem de Deus para mim e para você: olhe para frente. Quem está na nossa frente é o Yeshua, Halamashia, o Cristo, o desejado das nações. É Ele que está na nossa frente. Deus falou: Josué, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai desanimar. Olhe para frente. O que Deus fez com a nação de Israel? Coluna de fogo e nuvem. Olha para frente, olha para frente, não olha para trás. Tem muito cristão olhando para trás. Eu vou te dar um exemplo: quem olha para trás
corre o risco de se tornar estátua de sal, como a mulher de Ló se tornou. Deus falou: olha para frente, não olha para trás. Deus está dizendo nesta noite: olhe para frente, não olhe para trás, para frente, porque vem coisa boa para a igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você em Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que há o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Não é eu que estou falando, é a palavra. Não olhe para trás, irmão. O que passou, passou. Deus está mandando você olhar para frente. Para frente. Josué deixou Deus estabelecer metas claras. Josué capítulo 1, versículo de número 6. Qual é a meta que você tem hoje? Qual é a sua meta? Qual é o propósito que você veio na igreja? Qual é a sua meta? Deus estabeleceu para Josué uma meta. Qual era a meta? Entrar na terra Canaã. Mas ele falou que seria fácil? Não. Eles enfrentaram desafios que quando eles viram, muitos desistiram. Olha o que está dizendo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Através de nós, Deus vai dar a terra que Ele nos prometeu, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. É isto que Deus tem prometido para mim e para você. Para sermos conquistadores, temos que ter metas claras em nossa vida. Você não consegue vitória se você não tiver uma meta. Você tem que ter metas na sua vida. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que ter uma meta. Nós temos que ter o quê? Um objetivo para ser o quê? Alcançado. Então vamos lá. Você tem metas claras para a sua vida? Vamos lá. Pessoal, familiar, profissional e ministerial. Essas são as metas que eu e você temos que ter. E se nós colocarmos Deus na frente, Deus vai nos condicionar a alcançar as metas. Nunca recue no propósito que Deus estabeleceu para você. Tem muitos cristãos que estão recuando. Eu te dou um exemplo. Quando tinha 32 mil soldados com Gideão, o que Deus falou assim? Tem muita gente. Quando Deus começou a falar, Gideão, a sua trajetória para enfrentar os obstáculos, os desafios, não serão fáceis. Os 32 mil homens foram com ele? Não. Numa só vez, 22 voltaram para casa. Ficaram 10. E Deus falou assim, tem muitos ainda, no meio de vós, medroso, que não tem coragem. Aí Gideão torna a dizer aquilo que Deus mandou ele falar. 9.700 olharam para quê? Para trás, recuaram. E sobraram quem? 300 e Gideão. Deus falou assim, com esses 300 eu darei vitória. A igreja podia estar cheia.
Mas eu tenho aprendido uma coisa. Deus está em busca de qualidade, não quantidade. Porque a Bíblia fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então a Bíblia está afirmando que não são muitos que vão entrar no céu. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, pastor Moisés. Então a Bíblia está dizendo que não são muitos que vai entrar no céu. Porque para entrar no céu tem que ter o quê? Coragem. Para entrar no céu tem que ter ânimo para enfrentar obstáculos e desafios. Muitos dos 2 milhões que saíram, muitos morreram no meio do caminho. Porque não aguentaram, recuaram. Hoje não é diferente. Muitos da igreja estão recuando, estão trocando o banquete pelo prato. Qual é o prato? As oferendas que Satanás tem oferecido. Gênesis capítulo 19, versículo 15, 17 e o 26. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, presta atenção, Deus está mandando eu e você levantar, levanta, enfrenta o desafio de cabeça erguida. Vamos lá, levanta. Toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Olha o que Deus falou, não olha para trás. A igreja hoje está olhando para trás. E quem está olhando para trás está ficando. Quem está olhando para trás está se tornando estátua de sal, paralisando a fé. E diz, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Quem parar agora vai perecer. Chegou a hora de eu e você avançar para a vitória. Versículo 26, é esse, né? Então diz ali, convertida numa estátua de sal. Olha lá. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por que ela se tornou estátua de sal? Sabe por quê? Ela sentiu falta dos prazeres de Sodoma e Gomorra. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos que estão dentro da igreja, pastor Moisés, estão sentindo saudade de Sodoma e Gomorra e do Egito. Porque nesses 3 lugares as coisas são mais fáceis. E chegou a hora de Deus fazer justiça na terra. Eu estava observando 2 dias dessa semana como a natureza se enfureceu. Você observou? Ou você deixa passar despercebido? É só você olhar na Bíblia. Está chegando o grande dia de Deus derramar as taças da sua ira sobre a terra. Porque a humanidade está brincando com Deus. A humanidade está escarnecendo de Deus. E com Deus ninguém brinca. A justiça de Deus não falha. Como Ele fez
com Sodoma e Gomorra. Ele faz hoje, porque Ele é o mesmo Deus. Então vamos lá. Josué entendeu o valor do esforço e do ânimo. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 e 9. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou dela. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu e você não podemos desviar desta palavra, porque a palavra é o nosso manual, é o nosso guia, é pela palavra que somos guiados. E Deus está à frente. Deus repetiu 3 vezes a ordem para Josué: esforça, esforça. Satanás faz de tudo para nós desanimar, usando circunstância, pessoa. Temos que resistir. É mentira que eu estou falando? Qual é a circunstância que ele, às vezes, coloca diante de nós? Às vezes, o conflito que nós temos dentro de casa. Às vezes, ele envia uma pessoa na porta da sua casa para te tirar do foco, para te tirar da direção. Foi o que ele fez com a nação de Israel. Está tentando fazer até hoje. Ele está querendo tirar a minha e a sua direção como igreja. Josué entendeu que precisava dedicar-se à palavra de Deus. Josué 1:8. Preste atenção. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Pastor Moisés, o que nos sustenta é meditar na palavra. O que sustenta você é meditar na palavra, porque quando você medita na palavra, o Espírito Santo de Deus, ele traz a você a revelação do que Deus quer fazer por você. Por isto, Josué fez uma aliança com a palavra. Faça nesta noite uma aliança com a palavra. Porque quando você fazer uma aliança com a palavra, Deus vai te dar vitória. Precisamos ter 3 atitudes com a palavra. 3 atitudes que eu e você temos que sair daqui hoje fazendo. Primeiro, estudar, meditar nela de noite. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 ao 9. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Então não estou mentindo. O que eu estou falando é verdade. A todo tempo Deus está falando que eu e você temos o espírito de coragem, que tem dentro de nós o espírito de força. E esta palavra que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E as ensinará os teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. E andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por
frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos ombrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, a palavra tem que estar no ombrais da nossa casa. A nossa casa não é a casa feita por mão de homem. A nossa casa é o templo aonde o Espírito do Deus Altíssimo mora. É por isso que eu falei, não precisa ser cristão, você tem que fazer a diferença. Ser cristão é uma coisa, fazer a diferença é outra. Temos que fazer a diferença. Como fazemos a diferença? Quando escreverás nos ombrais da tua casa e nas tuas portas. Escreveu o quê? A palavra. Palavra de quê? De vida, de sabedoria e de conhecimento. Vamos lá. Proclamar ou declarar, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Praticar para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Conclusão para a gente orar. Deus coloca desafios em nossa vida, porque sabe que fomos feitos para vencer desafios. Eu acho que você não entendeu, não. Vou ler de novo. Deus coloca desafios em nossa vida, porque sabe que fomos feitos para vencer desafios. Você foi criado para vencer desafios. Nós fomos criados para vencer desafios. A igreja nasceu para vencer desafios. E o que nós estamos enfrentando é mais um desafio para a igreja. Porque Deus vai dar vitória. B. Solucionar problemas. Ou resolver problemas. Deus te levantou, pastor Moisés, para resolver problemas. Deus nos levantou para resolver problemas. E qual é o problema que nós estamos enfrentando agora? Hein? Deus nos levantou para resolver problemas. Existem problemas que nós só vamos resolver no mundo espiritual. Porque quando entramos no mundo espiritual, a destra do Deus Todo-Poderoso intervir ao favor da igreja. Junto com o desafio, Ele nos dá a inspiração para encontrar a solução. Todo homem, toda mulher na Bíblia, Israel aprendeu com Deus através da inspiração. Quem dá inspiração é o Espírito Santo, para encontrar a solução. Porém, a verdadeira solução para o problema vem de onde? De Deus. A solução do problema só vem de Deus, pastor. A solução não vem do homem. A solução não vem do líder. A solução vem de Deus. É por isso que eu falei com você, segunda Crônica 7,14. Olha o que está dizendo aqui. A solução só vai vir para o mundo quando a humanidade fazer o que está escrito em 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, quem é o povo? A igreja, que chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? Reconhecer que o ser humano depende totalmente de quem? De Deus.
e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a sua terra, pastor Moisés? Qual é a minha terra? Qual é a sua terra, igreja? A nação brasileira só vai ser sarada se eu e você proclamarmos, decretarmos, segundo a Crônica 7:14, para que Deus sare a nossa terra. Deus, as respostas que você precisa e tenha a satisfação de ser um vencedor. Fica de pé. Lucas capítulo 1, versículo 37. O segredo para resolver problema, nós aprendemos aqui, é a oração, meditação dia e noite na palavra. E olha o que está escrito em Lucas capítulo 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você está passando, mas não existe nada que Deus não possa fazer. Tudo é possível ao que crê. Se a humanidade se arrepender dos maus caminhos, se converter, se humilhar e orar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, vai sarar a nossa terra. Qual é a nossa terra? A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que estão perto, os que estão longe. Deus vai sarar. Eu convido a você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Eu e você aprendemos o segredo, que temos que humilhar, orar e buscar. Porque hoje você ouviu do próprio Deus te dizendo: levanta, 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 tem bom ânimo. Foi isso que Deus falou com Josué, e é isto que Deus está falando para mim, para você como igreja. Levanta, igreja, tem bom ânimo, porque Deus vai dar vitória. Amém? Unge para nós, por favor,